A Bíblia coloca os inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne, né? O mundo é justamente isso aí que eu estou falando, quer dizer, a famosa circunstância do Ortega y Gasset e, sobretudo, é o ambiente social no qual você vive, tá certo? O ambiente social que é constituído, em primeiro lugar, pelo seu círculo de amigos. Círculo de amigos é um elemento altamente corruptor e eu acho que é o mais difícil de você manipular. Às vezes um inimigo é mais fácil de você integrar no seu plano do que um círculo de amigos que lhe vende a sua afeição a preço altíssimo. Quer dizer que para você continuar sendo amigo deles, você precisa fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e tudo isso pode ser bastante antagônico com os seus objetivos de vida, né? Também as pessoas que te atraem de algum modo, né? As mulheres ou homens pelos quais você tem atração e que podem ser pessoas que concorrem para o seu objetivo ou que o atrapalham. Num caso ou no outro, né? Amigos, namorada, né? Parente, esposa, filha, etc, etc. Tudo isto pode e deve ser integrado de alguma maneira. Mas, em geral, você vai ter que proceder a uma integração dialética, a integração do antagonismo. Não é isso? O fato de que o ser humano, até com bastante frequência, consiga perseverar nos seus objetivos de tornar-se quem ele quer ser no meio de tantos elementos opostos, antagônicos ou heterogêneos, nos mostra por que Goethe disse a seguinte coisa, que também é outra frase. Esse exercício se baseia numa série de frases, em que ele dizia que a maior das delícias que o ser humano experimenta é a personalidade. Quer dizer, você continuar sendo quem você queria ser no meio de tantos elementos que te convidavam a ser outra coisa. Você tem que ficar ali como Hércules. Diz que Hércules, quando nasceu, pegou duas cobras, cada cobra indo para um lado e ele ficou segurando no meio, né? Isso também aparece no símbolo da medicina, o caduceu, onde você tem uma estaca, um bastão no meio e duas cobras, né? Fazendo movimentos sinuosos em sentido contrário. Então, esta, vamos dizer, a unidade da nossa personalidade é a unidade de tendências antagônicas que estão ali dentro e que você tem que sempre manipular, sendo que, frequentemente, uma tendência se converte na sua contrária e a outra também se converte na primeira, tá certo? E nós estamos sempre neste movimento. Eu acredito sinceramente que o objetivo da filosofia não é fazer filosofias, não é criar novas obras filosóficas, mas criar filósofos. Né? Pode haver o filósofo sem obra filosófica, eu digo, tá, Sócrates, que foi o primeiro. Eu acho que isso é simbólico, quer dizer, o fundador da filosofia ocidental não tem obra filosófica alguma. Ele tem uma vida filosófica, um esforço, tá certo, de aperfeiçoamento, que depois o próprio Platão definirá como aprender a morrer. Quer dizer, a passagem à eternidade. Esta é a finalidade de tudo. Então nós todos estamos nos preparando para, vamos dizer, adquirir o nosso formato definitivo. Tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. Né? Então, esta é a finalidade de tudo. Então é necessário você saber que o seu esforço filosófico de unificação de todos os conhecimentos que você tem, dos conhecimentos disponíveis, é ao mesmo tempo, concomitantemente e inseparavelmente, a busca de uma forma mais perfeita para a sua alma individual. Mais perfeita quer dizer, em primeiro lugar, o quê? Mais integrada. Quer dizer, os pedaços, não há tantos pedaços separados. Todas as partes prestam satisfação a um centro. Claro que na maior parte dos casos, você não consegue coerenciar todos os elementos. Você vê que existem elementos antagônicos dentro de você mesmo, né? Joseph Stalin, que era um grande psicólogo, quando perguntaram para ele qual é o motor principal das ações humanas, ele disse o medo, não o ódio, não a agressividade. Santo Tomás de Aquino dizia que a diferença entre o ódio e o medo é que, no caso do ódio, você sente que o adversário é mais fraco, e no caso do medo, você sente que ele é mais forte. Ora, se você tomar cada indivíduo, a totalidade dos seus adversários possíveis é necessariamente mais forte. Então, é mais normal que o indivíduo esteja com medo, mesmo que ele seja um combatente, lutador. Você imagina assim um sujeito que está iniciando numa carreira de lutador e ele pensar a sequência inteira dos adversários que ele terá de vencer no esporte. É uma coisa realmente assustadora. Ele não vai poder ter raiva dessa gente toda, mas medo certamente tem. Isso quer dizer, o normal no ser humano é a bondade. Isso está na estrutura humana. Sempre houve pelo menos um certo número que se conservou fiel ao impulso originário. Ou seja, pessoas que sentiam
o dever da beneficência, o dever da bondade e da generosidade como uma coisa que era inerente à sua natureza. Ou seja, essas pessoas não se tornaram boas ou generosas porque alguém as forçou a ser assim, porque uma cultura repressiva reprimiu nelas o impulso maligno, as forçou a ser boas a contragosto. Então essas pessoas, a quem os gregos chamavam heróis, eram pessoas que sentiam os seus semelhantes como se fossem eles mesmos. Ou seja, as necessidades e os sofrimentos dos outros os tocavam como se fossem necessidades e sofrimentos deles próprios. Isso quer dizer que o círculo dos objetivos, dos alvos das suas próprias ações era, em princípio, o mundo inteiro ou todas as quaisquer pessoas que coincidissem de estar ao seu alcance. E eles eram assim por natureza, e essa natureza se expressava mediante um sentimento que eles tinham da sua própria força. O indivíduo se sentia capaz de fazer o bem para um círculo muito grande de pessoas, e por isso mesmo se elevavam acima das circunstâncias. O que o senhor recomenda para uma pessoa que tem o tempo e os meios para estudar, mas tem uma limitação porque sente constante cansaço? Opa! Constante cansaço? E não, isso não pode ter. Isso aí tem... Você tem que tomar um suplemento alimentar. Aí toma muita proteína. Proteína e creatina, meu filho. Proteína e creatina de montão. Sabe aqueles negócios tipo Mega Mais, aquelas coisas? Toma 4 desses por dia. Você vai ver que seu cansaço passa. Mas isso é batata, tá entendendo? Quer dizer... tem certos elementos que você precisa mesmo para uma vida de estudo, você precisa se alimentar certo, tá entendendo? Uma vez eu fiz uma lista dos alimentos, né, melhores. Eu vou ver se eu acho e trago aqui, mas você tem que combater esse cansaço. Agora, no Brasil não existe muita tradição de cuidar dessas coisas. Tá? No Brasil a pessoa só cuida do negócio quando, olha, o sujeito arrancou minha cabeça, daí você vai no médico, tá entendendo? Você chega levando a cabeça, só aí, né? E os caras acham que suplemento alimentar é remédio. Remédio não pode tomar remédio, né? Eu digo, mas que coisa! Diz, olha, vitamina, proteína, creatina não é remédio, é comida, tá certo? E hoje em dia, a alimentação que você precisa para aguentar, né, só o estresse eletrônico que tem, né, você imagina, você está indo na sua sala, você imagina quantas ondas eletromagnéticas estão atravessando aí a sua sala, com milhões de computadores ligados, não sei o quê. Você está sendo continuamente desgastado, meu filho. Né? Isso aí na Idade Média não tinha não, e hoje tem. Então você trata de se alimentar como deve. A comida, mas a gente é melhor tirar da comida. Por exemplo, é naturalista, ele não quer suplemento alimentar, ele quer a comida. Eu digo, meu filho, te dou aqui um comprimido de vitamina C, você sabe quantas laranjas você precisaria comer para chegar naquela ali? Umas 40 laranjas, tá entendendo? Se quiser ir por esse lado, vai, mas é questão de burrice. Então, suplemento alimentar é você, sobretudo proteína e creatina, porque vitamina só te dá energia, mas não dá base, tá entendendo? Então gasta rápido. Você toma vitamina e gasta. Toma 2 horas depois já gastou a vitamina. Então não adianta, você precisa de proteína, né, que constrói uma coisa sólida, tá entendendo?